Como, em meio à secularidade, podemos usar a arte para glorificar a Deus? Só podemos produzir obras que envolvam a narrativa bíblica? De maneira alguma. Isso é um ponto muito importante da teologia reformada, que nós chamamos de graça comum. O que é a graça comum? É o entendimento de que Deus capacitou o ser humano a expressar as verdades de Deus em todas as áreas da sociedade, da cultura, da arte, né? E nós entendemos que Deus pode usar nessa transmissão desse conhecimento pessoas que também não são convertidas. Né? Porque se fosse olhar por esse aspecto, se nós fôssemos engrossar o caldo aqui e endurecer de vez, você só poderia usar roupa produzida por cristãos. E existe um grupo dentro da igreja que pensa assim. Um dia desses eu passava na rua e vi uma loja lá, uma loja que vende roupas, né, e estava lá, saias evangélicas. Saias evangélicas, o que é isso? Você veste aquela saia e, puxa vida, por osmose, né, vai passando o conhecimento bíblico para você. É uma saia que veio do céu. Né? Não tem sentido isso. Na verdade, isso é um golpe de marketing. O apóstolo Pedro já fala disso, quando ele diz que nos últimos tempos farão comércio de vós. Então as pessoas usam os princípios bíblicos para ganhar dinheiro. Então não existe esse negócio de saia evangélica e saia do mundo. Existe sim saia decente e saia indecente. Isso sim existe. Roupa decente e roupa indecente. Isso existe. Agora, roupa evangélica, bom, não. Então, o princípio da graça comum é a ideia de que Deus utiliza o ser humano para transmitir o conhecimento de princípios que são bons. Você pega músicas aí da MPB, pelo menos as mais antigas, tem muita música legal ali que passa princípios bons, valores importantes para a vida cristã. Então, nós precisamos entender que as artes, a mídia, né, enfim, a arte em geral, ela pode ser um meio de transmissão do conhecimento bíblico, dos princípios, dos valores cristãos. Eu trato disso na minha dissertação, né, no primeiro capítulo, quando eu falo de graça comum. A importância do uso das artes na transmissão do conhecimento bíblico. Você já parou para pensar por que é que a igreja cristã, pelo menos via de regra, eu sei que tem um grupo que também condena isso, mas via de regra, você já parou para pensar por que é que as igrejas cristãs utilizam cruzes? Por que é que na história do cristianismo eles utilizavam o peixe como símbolo de Jesus Cristo e símbolo do cristianismo? Você já parou para pensar isso? Isso é o uso da arte na transmissão de uma mensagem. Os símbolos transmitem mensagens e nós não podemos ignorar isso. Então, a música pode ser um meio de se transmitir valores, sejam eles bons ou ruins. O cinema, pintura, poesia, bar. Quem já ouviu falar aqui eu não estou falando bar de bebê, não. Estou falando do compositor. Quem já ouviu falar de bar? Bar, para quem não sabe, era um crente. Né? Eu fiz uma pesquisa da vida de um compositor polonês chamado Krzysztof Penderecki. Ele nem cristão, nem crente não é. E ele fez uma das obras modernas mais bonitas. Ele fez uma ópera, uma canção, onde nessa canção ele transmite de forma musical todo o Evangelho de Lucas, a paixão de Cristo segundo o Evangelho de São Lucas. Esse é o título dessa obra que ele produziu. Olha só, descrentes utilizando as artes para comunicar princípios da palavra de Deus, valores do cristianismo. E nós cristãos não estamos fazendo isso. Pelo contrário, eu vejo a maioria dos cristãos dentro da igreja criticando o uso das artes. Por quê? O cristão não utiliza a arte da maneira correta e deixa que o descrente utilize a arte da maneira como ele bem quiser. Então, alguns utilizarão da maneira certa e a grande maioria utiliza da maneira errada. Como a grande maioria utiliza da maneira errada, então o cristão passa a ter aversão àquilo. E nós estamos, por causa desse tipo de pensamento, perdendo um solo fértil
que poderia ser utilizado para influenciar a sociedade de forma geral.